Olá, meus queridos alunos do nono ano. Vamos para mais uma aula, certo, galera? Hoje estudaremos sobre a regência verbal. Lembrando que na aula passada, nós estudamos sobre regência nominal, ok? Então, aqui, pessoal, quando eu falo em regência verbal, é a relação de um verbo sobre os seus complementos, ok? Então, aí, quais são os complementos que nós temos na língua portuguesa, né? Nós temos o objeto direto e o objeto indireto e também os adjuntos adverbiais, ok? Então, a regência nominal, nós temos a regência de nome e a regência verbal, nós temos aí o verbo, e a relação deles com os seus complementos, ok? Então, por que é importante a gente estudar sobre a regência verbal, pessoal? Porque dependendo aí do verbo, vai ter uma variação de regência. E essa variação de regência, ela provoca uma alteração de sentido dentro do verbo. E mais, também altera o sentido dentro da frase, Ou então dentro do contexto aí do texto, Então, por isso que nós agora veremos alguns verbos, cuja essa regência, ela merece, uma atenção maior, porque vai ter vários significados aí. Então, o verbo assistir, pessoal, veja que ele tem 3 sentidos diferentes. Então, o verbo assistir, ele pode ter o sentido de estar presente, presenciar ou ter direito. Ele pode ter o sentido de acompanhar ou prestar assistência. E pode ter o sentido de morar ou residir. Então, aqui, pessoal, vamos só fazer uma retrospectiva, sobre o que é a transitividade verbal, certo? Dentro do português, nós já até estudamos dentro da gramática, nós temos aí dentro da transitividade verbal, nós temos aí os complementos, ok? Então, veja, o verbo transitivo indireto, ele exige objeto indireto, ok? Objeto indireto, ou seja, vai ter preposição. Quais são as preposições que nós temos na língua portuguesa? Nós temos o de, o da, Nós temos aí o sob, o para, o ao, Que são algumas preposições. Já o objeto direto, galera, ele não tem preposição e o objeto é direto. Transitivo indireto, objeto indireto, e transitivo direto, objeto indireto. E ainda nós teremos os verbos intransitivos, ou seja, não tem auxílio de preposição, o verbo ele vai ter o seu sentido completo, ok? Só recapitulando para que vocês entendam, sobre essa regência que nós iremos ver agora dos verbos. Então, vamos lá. O verbo assistir, pessoal, no sentido de estar presente, ele é indireto, ou seja, precisa de preposição. No exemplo, nós temos: ontem assisti a um filme iraniano. Então, veja que o a, é uma preposição, ele está em destaque aí. Porque quem assiste, assiste a alguma coisa. Então, às vezes, quando nós falamos assim: ontem assisti um filme. Mas a forma incorreta quando nós falamos. Ao escrever, nós temos que escrever corretamente, seguindo a norma culta da língua. Então, quem assiste, assiste a alguma coisa, ok? Então, rege preposição a. O outro, o FGTS é um direito que assiste ao trabalhador. Veja que nós temos a preposição ao, ok? Porque no caso aí é ter direito. No sentido de acompanhar ou prestar atenção, o verbo assistir, ele é direto, ou seja, não tem preposição. O médico assiste o doente, ou seja, o médico acompanha o doente. O médico presta assistência, no caso aí, o doente. Então, veja, pessoal, que o verbo assistir, ele pode ter vários significados. No sentido de morar ou residir, minha comadre assiste em Santos, ou seja, minha comadre mora em Santos. Quando ele é intransitivo, pessoal, vai ter o sentido de morar ou residir. E sempre vem acompanhado da preposição em, ok? O verbo agradar também é a mesma forma. Ele pode ser direto ou indireto. Fazer carinho. Então, quando o verbo tem o significado de fazer carinho, o verbo agradar, ele não tem preposição. Josué agradava o animal. Lúcia agradava o namorado. Então, veja que agradava o ozinho aí, que liga o namorado, é artigo.
Verbo transitivo indireto, no caso, ser agradável, contentar, satisfazer. Nossa empresa faz tudo para agradar a você. Agora, pessoal, se atentem ao seguinte: agradava o não tem preposição. Agora, em ser agradável, porque quem agrada, agrada a alguém, ok? Então, ó, nossa empresa faz tudo para agradar a você. Então, veja que é diferente aqui o significado, porque vai ter uma preposição, né? Nossa empresa faz tudo para agradar, o verbo agradar a. Então, agrada a alguém, ok? Lúcia agradava ao namorado. Aspirar, a mesma forma. Aspirar pode ter dois significados diferentes, tá? Dentro do contexto. Pode ter o sentido de respirar ou sorver, ou pode ter o sentido de pretender ou desejar. Quando ele tem o sentido de respirar, pessoal, ele é verbo transitivo direto, ou seja, não tem preposição, ok? Então, veja o exemplo. Os atletas aspiravam com prazer o ar das montanhas. Então, o que que os atletas aspiravam, né, pessoal? Eles aspiravam o ar. Ou seja, não tem preposição, porque aqui é um artigo, ó, então é direto. Não tem, né, a preposição. Não tem preposição. Agora, no sentido de desejar, ele é indireto, ou seja, ele tem preposição, ok? Ó, pretender, desejar. O vereador recém-eleito aspirava a um alto cargo, ou seja, esse vereador ele desejava a um alto cargo. Esquecer e lembrar. Vejam aqui, ó, no sentido de esquecer ou lembrar alguma coisa, né? Lembrei o nome dele, ou seja, não tem preposição. Ele é um verbo transitivo direto. Esqueci meu celular em casa. Veja que não tem preposição. Agora, pessoal, quando esses mesmos verbos vier acompanhados de pronomes, eles devem, por obrigação, ter uma preposição, porque o verbo vai exigir. Como assim? Vejam aqui o exemplo, ó. Esqueci-me. O verbo esquecer, ele vem acompanhado do pronome me, no caso o pronomezinho átono. Quando ele vier acompanhado do pronome, ele exige uma preposição. Qual é a preposição? O de. Vejam aqui que nós temos o dó em destaque. Esqueci-me do livro. O outro, lembra-se de mim? Veja também que é acompanhado do si. Então, temos o verbo, né, o tracinho e o pronome, ok? Então, aí, no caso, vai exigir o pronome, a preposição de, e vai ser verbo transitivo indireto. Verbo chegar, ir, ó, ele vai ser verbo intransitivo. O que é isso, professora? Recapitulando. Verbo intransitivo tem um sentido completo, ou seja, não precisa, aliás, aí, ele é verbo intransitivo, não vai precisar de complemento, ok? Então, ele vai só exigir a preposição aí, ó. Cheguei ao cinema 20 minutos atrasados. Vou ao cinema 2 vezes por semana, ó. Quando tem uma preposição aí, né? Quando ele indica uma mudança. Porque quando indica lugar, ele vai ter a preposição a. Mas quando indica uma mudança, ele vai utilizar a preposição para. Ó, o casal decidiu ir para o interior, ok? Vamos ver o outro aí, ó. O verbo morar e residir. Ele vai exigir, pessoal, um adjunto adverbial, ou seja, também é um verbo intransitivo, não precisa de complemento. Moro em São Paulo, resido em Jundiaí. Obedecer e desobedecer, ele vai ser verbo transitivo indireto, ou seja, exige uma preposição a. O bom motorista obedece às leis do trânsito. Pessoal, o verbo obedecer é assim. Vocês têm que pensar do seguinte: quem obedece, obedece a alguém ou obedece a alguma coisa. Então, quando eu falo esse a, obedece a alguém, veja que surge uma preposição a. Então, é a mesma coisa, vai ter essa regência, vai ter uma preposição, né? Então, quem obedece, obedece a alguma coisa, a alguém. Né? Então, o bom motorista obedece às leis do trânsito. Sempre desobedecia ao pai, né? Então, quem obedece ou desobedece vai fazer isso, né? Obedecer ou desobedecer a alguém.
Aqui nós temos também o verbo pagar e perdoar. Muitas vezes nós escrevemos ou falamos errado esse verbo. Vejam aí, ó. Quando o objeto, né, é coisa. Então, assim, quando eu vou pagar, indicando coisa, ele é direto, não tem preposição. Paguei a conta. Agora, quando o objeto é uma pessoa, ok? Então, veja aí, o objeto é pessoa. Ele vai precisar de preposição. Então, vai ser verbo transitivo indireto. Perdoei aos inimigos. E esse verbo aí, pessoal, né, pagar, ele pode ser também bitransitivo, ou seja, ter duas transitividades, ser direto e indireto. Veja o exemplo. Ó, ele pode ser aqui. Paguei a conta ao feirante. Paguei a conta, paguei algo a alguém, ok? Então, é esse exemplozinho de que ele vai precisar de dois complementos. Quando é que essa construção é incorreta? Quando eu falo, paguei o meu amigo. Porque quem paga, paga a alguém. Então, eu deveria falar, paguei ao meu amigo. Perdoou você pelo atraso. Então, perdoou a você pelo atraso. Ok? Então, quando nós falamos, às vezes nós falamos errado. Mas ao escrever, temos que escrever corretamente. Ok? O verbo preferir, galera, também é um verbo que ele rege duas preposições diferentes, ok? Tem duas regências diferentes. Ele pode ser direto e indireto ou apenas direto. Então, preferir no sentido de querer antes escolher, prefiro o amor à guerra. Às vezes a gente diz, por exemplo, o verbo preferir no sentido aí de apenas preferir algo. Mas quando eu prefiro algo a alguma coisa, né? Então, se eu quero antes escolher, querer antes escolher, então vai ter uma preposição. Prefiro o amor à guerra. Então, o a com crase. E ele pode também ter o sentido aí de dar primazia, ou seja, de determinar. Então, ele não tem preposição. Preferimos a alegria, não aceitamos a dor, ok? Então, algo constante que ocorre no dia a dia é quando nós falamos o verbo preferir, né? Utilizando o mais do que ou do que. Porque, segundo a norma culta da língua, galera, é errado, então não podemos falar. Então, às vezes nós falamos assim: prefiro mais ler do que escrever. É errado. Nós até podemos falar, mas é incorreto. Mas na escrita nós não podemos fazê-lo, porque é incorreto, ok? Então, na informalidade nós falamos assim, mas quando nós vamos escrever não podemos. Então, o certo é dizer, prefiro ler a escrever, porque eu prefiro algo a alguma coisa. Ó, custar, da mesma forma, né? Ele tem algumas transitividades. Isso, pessoal, tem tudo no bloco e no caderninho lá no livro didático de vocês. Ó, querer também, ele tem duas transitividades, no sentido de desejar ou de estimar. Simpatizar e antipatizar também utiliza-se aí a preposição com, simpatizava com a ideia, simpatizei com ele. Visar é um verbo, pessoal, que também tem que ter algumas atenções, porque ele tem o sentido de mirar por visto ou ter em vista, pretender, ó. Visou o alvo e atirou. Homem sem escrúpulos, que era, só visava a uma posição de destaque, ou seja, só pretendia, visava. Outro verbo que às vezes nós utilizamos é o namorar, né? Então, namorar alguém, né? Então, às vezes nós falamos também errado, ok, pessoal? Então, aqui nós vimos alguns verbos, né? Ter alguma atenção aí em relação a alguns verbos cuja essa regência, né, ela tem uma alteração de sentido. E aqui nós ficamos, né, com a nossa aulazinha de hoje sobre regência verbal, ok, pessoal? Então, até a nossa próxima aula.